quero começar esse vídeo pedindo para você que já teve aí uma dependência emocional por alguém, que deixe a sua experiência aqui embaixo nos comentários. Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar sobre um assunto que é a dependência emocional. Na verdade, esse vídeo não foi planejado, mas eu achei legal vir aqui falar um pouco sobre isso, né? Porque a dependência emocional, a gente acha que é só dependência assim entre namorado, marido e mulher, exigência constante por atenção, mas não é sempre assim, né? A dependência emocional tem um outro lado também, que é aquele que a gente tem de satisfazer todas as vontades do outro, né? Ou porque o outro é importante pra gente, é especial. Por que eu estou falando isso? Eu tive uma experiência, né, um tempo atrás, de uma pessoa muito querida, muito importante, né, na minha vida. E a vida, gente, quando a gente vive, né, o dia a dia, tem momentos que a gente tá bem, tem momentos que a gente não tá bem. Em geral, né, tanto emocional quanto também de saúde. A gente também se sente mal, passa mal assim fisicamente falando. E às vezes as pessoas, né, não entendem que a gente está se sentindo mal. Digo assim, físico, não emocional, fisicamente. Mas a pessoa que é importante para mim não entendeu, sabe? Às vezes também a gente é mal interpretada pelas pessoas por algo que a gente falou ou por algo que a gente fez, mas não foi aquela intenção, mas por falar também, falar o que você achava sobre a situação, às vezes a pessoa fica com raiva de você, né? Não, deixa eu endireitar aqui, não recebe bem o que você disse. E eu acho que aqui também a gente pode até usar o minimalismo nas palavras. Às vezes a gente fala coisas, às vezes verdadeiras naquele momento, que a gente achou, mas a gente não tá ofendendo ninguém, duvidando do caráter de ninguém. Mas quando a gente fala para alguém, ainda mais uma pessoa que é importante, seja uma amiga, alguém muito importante, ou tia, amiga, alguém que representa para você uma pessoa importante, né? Quando você fala alguma coisa, é porque você acha que você tem abertura suficiente para falar, né, aquela coisa. Claro, sem ofender, né, gente? Mas quando você fala a verdade e o outro também tem esse carinho por você, ele pode até ficar chateado no início, mas ele vai entender que não é bem aquilo, né? Se você já explicou que não era isso que você queria falar. Eu tô falando da dependência emocional, de uma amizade ou de um vínculo maior importante. Não estou falando aqui, gente, com relação a namorado, a dependência assim, ou de namorado, de marido, não. Estou dizendo assim, com relação a uma amizade importante ou alguém que você que tem uma importância muito grande na sua vida, né? Por que eu tô falando isso? A gente tem um apego àquela pessoa e a gente quer fazer todo bem para aquela pessoa, né? A gente quer satisfazer todas as demandas da melhor forma possível, porque aquela pessoa é importante. Mas tem casos que às vezes, por você falar ou fazer algo ou falar algo que foge um pouquinho daquele limite, né, que toca na pessoa, aí a pessoa ela começa, vamos dizer, a colocar um muro. É muito chato a gente perceber que a pessoa pode fazer tudo. Ela pode errar, pode fazer todas as coisas e você tem que entender. Mas quando chegar a sua vez de ser compreendido, não será bem assim. Então eu vejo como as pessoas estão intolerantes, sabe? Intolerantes assim. Você pode fazer 100%, mas se você fizer 10%, 20%, 30% que a pessoa não gostou, ela acaba tendo momentos de ausência. E naquele momento de ausência que você vai ver o quanto que você é dependente emocionalmente daquela pessoa. E não é porque você quer atenção, não é isso. Mas o quanto aquela pessoa é importante, né, para você, a tal ponto, e quanto você não teve uma separação, porque o nosso sentimento também, ele é dividido em etapas, né, gente? E quando acontece isso, a pessoa ou sai de cena ou começa a se distanciar,
e aí você vê o quanto você é emocionalmente presa àquela pessoa, você fica procurando, fica falando, e a pessoa fica te relembrando o que você fez, e você tá vendo que não é aquilo tudo. Mas a pessoa tomou como uma coisa muito grande, algo que você não fez nem sério assim que você já explicou, mas a pessoa sempre procura te lembrar como que foi, sabe? Então, essa situação que eu passei me fez vir aqui gravar esse vídeo porque eu sofri bastante com isso, sabe? Sofri bastante mesmo. Não é uma coisa fácil de lidar, mas eu tive que começar a falar para mim mesma que tudo bem, eu tenho que respeitar, né, o momento da pessoa, mas além de tudo, eu tenho também que me vigiar, porque isso me fez sofrer a tal ponto que já estava afetando até mesmo o meu físico, né, gente? Quando a gente tem uma consideração muito grande pela pessoa e quando a pessoa, ela tá chateada por coisas dela, né, ou por coisas de outras pessoas e você faz o mínimo possível, aquilo já recai sobre você. Ela vai ter de mira aquela pessoa que ela tem mais contato, né? E isso foi o que aconteceu comigo, né? A pessoa descarregou toda todas aquelas coisas, né, que estavam acontecendo na pessoa que ela falava todo dia, que era eu. Então eu tive que fazer todo um processo interno para mim, para eu entender também que eu não fiz nada demais, né? Eu não fiz nada demais, eu já expliquei, mas eu também não posso estar sempre sendo martirizada ali com a mesma informação, me relembrando. E outra coisa, a gente não pode, gente, jogar uma raiva nossa, uma satisfação nossa com as pessoas, às vezes, que estão perto, numa pessoa que fala com a gente todo dia, né? Acho que a gente tem que ter um pouco de piedade, vamos dizer aí, pelas coisas que aquela pessoa que fala todo dia. Porque eu tive várias vezes momentos que eu também não gostei de coisas, mas, gente, isso não é importante, deixa isso pra lá. E sempre teve várias aberturas, mas numa coisa boba, né, acabou tendo isso. Então essa dependência quase me deixou doente, né? Não tá sendo fácil até hoje, porque quando a gente tem carinho por uma pessoa, a gente sente. Mas eu tô aprendendo a digerir esse tipo de coisa, né? Assim como eu não desejo que isso aconteça nem com outra pessoa e nem com ninguém. Então, o que eu quero vir aqui, gente, que já tem 9 minutos aqui falar nesse vídeo, é que você tem que vigiar não só a dependência emocional, que a gente acha que é aquela exigência por atenção constante, não é só isso não. Às vezes a gente tem uma dependência por uma pessoa importante, onde a gente nem sabe que tem. E a gente só vai se dar conta quando acontece algo e aquela pessoa começa ou a todo momento, né, ficar te lembrando o que ela não gostou. E às vezes, esse fato, às vezes você não fez nem nada de grave. Às vezes é uma insatisfação dela ou de outras pessoas, né? É uma satisfação que outras pessoas criaram para ela, mas a pessoa descarrega naquela que ela fala todo dia, naquela que ela tem mais contato, e eu acho que isso não é justo. Então você que tá aí do outro lado, tente vigiar também esse vínculo que é importante pra gente, né? Pra pessoa não ter nenhum tipo de misericórdia, né, gente? Deus é tão misericordioso e a gente também que a gente sempre tem. Quando alguém fala alguma coisa, deixa pra lá, a pessoa ou não tá bem, ou tá chateada, mas as pessoas às vezes nem sempre têm esse filtro com a gente. Às vezes você pode fazer o mínimo que a pessoa vai lá, né, e te coloca aí como se fosse na cruz, como se fosse mesmo, como se tivesse feito uma coisa gravíssima. E não adianta você pedir desculpa, você falar que não falou por mal, que a pessoa, ela te coloca lá. Mas isso porque ela tá chateada, às vezes nem é com você, é com outras coisas na vida dela e ela descarregou em você. Então eu quero falar nesse vídeo também algumas dicas pra gente não ser escravo, né, de uma dependência emocional assim que te faça mal. Porque eu tenho um vínculo, terei, acho que com essa pessoa para sempre, né?
Então eu quero dizer aqui que o processo é lento, né? Porque isso é lento. Mas eu tive que aprender também a me desconectar um pouco. Então eu tive que aprender a lidar com uma situação nova para não ficar doente, né? Porque a dependência emocional, você tem todo aquele amor e todo aquele carinho com a pessoa, que quando você se encontra numa situação dessa, é como se o seu chão saísse, né, gente, dos seus pés. E isso também não é justo com você. Então eu quero falar aqui algumas dicas, né, pra gente ou não chegar nesse nível, né, de dependência, ou a gente saber lidar se caso aconteça uma situação assim deste tipo, da pessoa ou se distanciar, ou falar às vezes e acabar aquele contato aí constante. A primeira coisa é reconheça que você é dependente, né? Eu nunca parei para pensar nisso, né? Mas hoje, depois de que aconteceu isso, eu paro para pensar. Então, quando você tiver uma ligação muito grande, reconheça isso, né? Que você é dependente. E reconhecer que a gente é dependente, a gente tem às vezes que parar um momento para pensar se aquela pessoa não existisse, como que você se comportaria? Ali você vai ver que você é dependente. E eu acho que eu sabia, assim, que eu era muito, né? Que eu sou muito ligada, mas, gente, eu nunca parei pra me perguntar isso. Então, é importante que você se pare aí pra perguntar isso pra você. Se aquela pessoa não existisse, né? Hoje, como que você se comportaria? Porque a dependência, ela é um apego, não um apego assim... É um apego de carinho, mas um desmesurado, sabe? Um apego grande. Então, a partir desse momento que você já sabe que você é dependente, veja o que aquele relacionamento, né? Relacionamento que eu digo amizade, aquela pessoa importante, relacionamento não de homem e mulher, pode ser até, né? Mas nesse caso não é esse que eu tô falando, eu tô falando aquele de amizade ou daquela pessoa que foi importante, que é importante, será importante para sua vida sempre. Veja o que aquilo ali oferece para você. Por que você tá com esse apego, né? Por quê? Se pergunte isso. Por que você se apegou tanto àquela pessoa? O que ofereceu de positivo, mas o que isso também oferece de negativo para você? Essa é a primeira dica para você identificar. A segunda coisa, não tenha medo da incerteza, porque às vezes a gente tem mania de controlar tudo, né? A gente quer controlar, aí nesse momento, aí a gente acha que a pessoa é nossa. E não é assim, a pessoa não é sua. Na verdade, não é sua. Ela pode ser aparentemente sua, né? Assim, com relação a sentimentos, mas ela não é. Então saiba que um dia essa pessoa pode se distanciar de você. E você não pode controlar tudo, né? Isso também é importante. A terceira coisa é centre-se mais em você. E aqui eu não quero falar com egoísmo, não é isso, mas assim, você tem que ter na sua cabeça que quem você é, de onde você veio, quais sentimentos você carrega dentro, qual a sua essência, qual o seu caráter. Por que eu tô falando isso? Porque caso aconteça algo, né? Caso aconteça algo com você, como foi o caso da pessoa ficar toda hora te lembrando de uma coisa mínima pra você, você respeita, né? Eu respeito os sentimentos de todas as pessoas. A gente pode não ficar chateado, mas a outra pessoa ficar. Mas a partir do momento que você já falou, já disse a sua intenção, a pessoa ainda fica te lembrando o tempo inteiro, é importante que você saiba quem você é. Porque senão, a gente sabe o que acontece? A pessoa fica muito mal e fica doente. Porque a outra tá mostrando pra ela o tempo inteiro o que ela fez e a pessoa chega num patamar que ela não sabe mais o que fazer. Ela já pediu desculpa, ela já falou que não era a intenção dela. Então, se você não souber quem você é, qual o seu caráter, qual a sua essência, ali você vai ver se você fez por mal ou não, se você quis criticar ou não, você vai ver tudo. Então, isso vai ser importante para você ver que você realmente não tinha essa intenção. E por mais que a pessoa esteja falando para você e apontando sempre, e você já fez tudo, você esgotou todas as suas energias, as suas armas para falar para a pessoa que não era aquilo que você queria dizer, ali você vai ter que colocar seu coração em paz, né?
Você vai chegar nesse momento que você vai precisar saber quem você é para você colocar o seu coração em paz. E dar o tempo da pessoa e saber que você não fez por mal. E se você não tiver isso, você vai ficar doente. A quarta coisa é seja capaz de dizer não quando você não pode fazer. Às vezes, a gente não pode fazer alguma coisa, mas a gente se desdobra para fazer. Porque quando a pessoa é importante para você e ela te pede alguma coisa, a gente faz de tudo para fazer aquilo. Mesmo que a gente tenha outras coisas, mesmo que a gente esteja enrolado, a gente faz aquilo. Mas a gente faz com amor, com carinho, sabe? A gente não faz reclamando. A gente faz com amor. Mesmo estando enrolada e atolada, né, de coisas. Então é importante você saber dizer não, porque às vezes o tanto que a gente fala assim, né, a gente fica, eu acho que a gente fica sem individualidade, vamos dizer assim, né? A gente joga para trás quem a gente é, o que a gente tem que fazer por aquilo e às vezes a gente não é valorizada, sabe? Então é importante sim você saber dividir, né? Saber o que é importante, o que não é, e o que a pessoa te pede, isso é importantíssimo, que aí você faz. E também, se não é tão importante assim, você pode esperar um pouco, se você fala que não pode fazer naquele momento, mas é importante você saber dividir, porque depois, né? Depois você nem tem valor, você fala tanto sim, que fica assim algo completamente automático. E a quinta coisa é assuma a responsabilidade das suas emoções. O que é muito difícil, né? As pessoas assumirem. Por quê? É importante que a gente saiba o que nos chateia, o que nos atrapalha, o que a gente está sentindo, por que a gente foi ignorante com alguém, por que a gente... É importante a gente conhecer nossas emoções e até para não se vitimizar também, né? E eu não tô aqui, gente, me vitimizando não, mas... o que eu quero falar para vocês é que a gente também tem que saber que a metade da culpa, né, da situação que me ocorreu é minha metade. Porque a gente às vezes não tem filtro, né? Às vezes a gente tem uma ligação tão forte que a gente não tem filtro. A gente fala o que a gente acha, porque a gente tem uma ligação muito grande. Mas, às vezes, nem sempre é aquilo, nem sempre é daquela forma que a gente pensava. E é importante até ter o controle das nossas emoções, a gente não jogar nas outras pessoas os nossos problemas, né? Não jogar as nossas insatisfações nas outras pessoas. E como aconteceu, e eu tenho certeza que quando a gente tem o controle maior das nossas emoções, a gente sabe também que ninguém é completamente certo de um lado e nem do outro. As duas partes, na verdade, têm a sua culpa, ou um porque não se comportou da forma, né, que deveria se comportar, e o outro porque tem que aprender que os problemas, gente, a gente não pode descontar nos outros, não pode pegar um, né, para colocar na cruz. A gente tem que saber que a gente chegou naquele patamar ali, ou porque a gente juntou muita coisa de todos os lados, né, e descontou naquela pessoa que a gente mais falava, ou porque às vezes também a gente não colocou um limite, né? A gente não colocou aquele limite para provar para a pessoa que a gente é uma pessoa real. A gente tem sentimento, a gente tá chateado às vezes tem momentos que a gente não tá bom e tá tudo bem. Então é isso, gente. Se você gostou do vídeo, deixa aqui embaixo o seu like e divida aqui comigo. Se você já passou por um caso de dependência emocional também, né? Ninguém tá livre aí, até porque nós somos pessoas e pessoas acabam se relacionando com outras pessoas. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau!